Atenção, galera, você que quer saber um pouco mais sobre educação financeira e também gosta aí de política e saber um pouco mais sobre as leis, fique ligado que esse podcast é para você. Podcast Adriano Fonseca é o melhor podcast. Grave esse nome, vê se não esquece. Acessa lá no YouTube, conteúdo de qualidade podcast. Olá pessoal, muito bom estar de volta no podcast Adriano Fonseca e hoje eu tô trazendo aqui um amigo, um cara que eu tenho aí uma história, são 10 anos aí que eu passei ao lado dele no Partido de Cidadania, né? Meu companheiro aí aprendi muito com ele na política e eu tenho prazer e orgulho de trazer aí meu amigo Nilton Salomão. Seja muito bem-vindo aí. Meu amigo Adriano, estou muito feliz de estar com você aqui, primeiro por você, né? Eu considero você um vencedor, alguém que a gente gosta de aplaudir pela sua capacidade de superação e sempre buscando ajudar as pessoas, não é? Seja diretamente, seja trazendo conversas e discussões que possam ajudar as pessoas a também, não é, formarem ideia das coisas no campo político, no campo da vida. Então, estou aqui muito animado de estar contigo. Eu que agradeço assim, a tua participação, né? E aí, eu sempre começo o podcast falando para as pessoas contarem a história delas, porque assim, eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas acham que todo mundo já começou lá em cima, que já começou tendo sucesso, que as coisas foram fáceis, né? Então, assim, eu queria que você contasse a sua história para as pessoas conhecerem a história do Nilton Salomão, como tudo começou, que ver que você começou lá de baixo e você foi crescendo, né? Ô Adriano, eu diria assim para você, a minha história eu não posso deixar uma palavra de lado, que é a palavra gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que passaram pela minha vida e foram fundamentais. E começo dizendo, né, que nasci ali na Hermitage, Tijuca, na rua Raquel Rodrigues de Oliveira, entre a Aviação e a Tijuca mesmo, né? Estudei ali na escola Hermínia Josete, tanto é que agora estou brigando aí para que a escola não seja fechada, que seja reformada ou até reconstruída, mas mantendo algumas características que nos traz, né, a memória afetiva. Então ali nasci, ali vivi brincando na rua ali, jogando bola, pegando vagalume, né, soltando pipa, jogando malha, que é um negócio hoje que ninguém faz mais. E a infância das dificuldades financeiras, né? A dificuldade financeira realmente era muito grande. Papai ganhava ali menos que o salário mínimo, porque era encostado o INSS. Mas tinha uma coisa muito boa. O papai e a mamãe nos davam muito amor, muito carinho. E ele, meu pai especialmente, e as pessoas que estavam mais próximas a mim, me deram um negócio fantástico. Foi o estímulo, dizendo o seguinte: olha, a maneira de você melhorar a vida é estudando. Me lembro do seu Manhães, meu padrinho de crisma, levando livros para mim, a minha tia Maria. Então, alguém que tem uma origem muito humilde, de extremas dificuldades financeiras, a atividade pública é um caminho. E eu, depois de muito esforço, consegui me tornar servidor público da Caixa Econômica Federal. Mas antes de chegar à Caixa, eu tive a oportunidade dada para trabalhar no CEM, Centro de Ensino Moderno, criado pelo professor Carneiro, não é? A quem sou muito grato, porque ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar. Eu lembro, Adriano, que ali na rua Raquel Rodrigues de Oliveira, naquela época, não era calçada. Então, quando chovia, tinha lama. Eu me lembro de sair de casa muitas vezes, colocava uma bolsa plástica nos pés, né? E quando chegava próximo ao 100 ali, que já estava calçado, eu tirava ali aquele plástico bem lameado e entrava. E no 100 eu ganhei muito de aprendizado com os professores, com as pessoas que trabalhavam comigo. E foi no 100 que eu tive a oportunidade de fazer um cursinho preparatório e aí conquistei a vaga como escriturário na Caixa Econômica. E aí a Caixa me deu as grandes oportunidades da minha vida, né? Constituir uma família, me tornar professor universitário, que foi um sonho realizado, né? E os outros caminhos da vida, né? Cheguei a deputado, presidi empresas, fui subsecretário e secretário de Estado. Então,
eu digo assim para você, né? Resumiria a minha vida: gratidão a Deus, gratidão às pessoas e, digo para as pessoas mais jovens também, muita determinação, né? Nunca se deixe ser levado por aqueles que às vezes estimulam, enfim, não te animam. Então a gente tem que estar sempre animado para a vida. Pô, bacana. Agora eu vou começar a falar. Você lançou aí o livro, né, sobre educação financeira, né? Por que esse tema e o que te motivou, né, a essa abordagem comportamental? Adriano, aquilo que a gente recebe, não é? Sempre que a gente pode repassar para as outras pessoas é muito bom. E a experiência da Caixa foi extraordinária. Fui gerente, fui instrutor de gerente e aprendi muito a lidar com as pessoas e também a ver o comportamento das pessoas. E eu via pessoas que ganhavam bem e viviam mal, ganhavam mal e viviam bem. E isso então me suscitou o desejo de entender por que isso acontecia. No primeiro momento, a gente sempre diz, né, aquele que não sabe lidar com o dinheiro, diz que é safado, desequilibrado, desorientado. E a verdade é que tem uma razão, né, por que as pessoas, um toma a decisão de uma maneira, outro de outra, com relação a dinheiro. E aí, isso me animou a começar a fazer palestras. As primeiras palestras eu fiz no CAMP, Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro, da Madalena, da nossa inesquecível Madalena Huck. E as palestras me animaram muito. Eu comecei a fazer palestras em outros lugares também, para idosos, fiz em universidades, fiz em empresas. Chegou um momento que eu disse, bom, eu vou colocar essas palestras e essas histórias no livro. Mas eu precisava de uma sustentação científica, acadêmica, porque eu trazia a minha vivência. E eu fui buscar isso num camarada chamado Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, que escreveu um livro, Rápido e Devagar, onde ele explica por que a gente, né, toma decisão por emoção, por intuição ou pela razão. Então, esse trabalho do Daniel Kahneman me ajudou a estruturar um pensamento, e aí o livro é exatamente isso. Eu conto as minhas experiências, o que eu vi ao longo da vida na questão financeira com as pessoas e trago essa sustentação científica e acadêmica. E no livro também, porque é muito interessante, Adriano, quando a gente fala de educação financeira, como tudo na vida, a gente fala, conta caso, explica, mas para que haja mudança de comportamento, mudança de hábito, não serve apenas a gente falar. Nós temos que criar mecanismo para gerar hábitos. Então, cada capítulo do livro tem como se fosse um dever de casa, para que a pessoa que realmente quer mudar de vida na gestão das suas finanças pessoais, ela adote aquele comportamento. E é igual ao exercício físico, né? No primeiro momento é difícil, é enjoado, por exemplo, anotar o que gasta, né? Ou o que a gente apresenta no livro também, que não é ideia minha, mas que vem de muitos anos, que a gente chama de regra de ouro, que é a pessoa, antes de gastar o seu dinheiro, de pagar mesmo as suas despesas, da pessoa guardar 5%, 10% a 15% e dizer, isso aqui é meu, isso aqui é uma recompensa pelo meu esforço, no meu trabalho. Porque as pessoas que se deram bem em finanças pessoais usaram essa regra de ouro, porque ela faz, ao longo do tempo, um acúmulo, e esse acúmulo serve para uma necessidade, uma doença, um desemprego, ou até esse acúmulo também serve para um empreendimento. Hoje nós estamos muito falando em empreendedores, e é muito legal o empreendedor, mas sempre ele precisa de algum recurso. Então, essa regra de ouro ajuda aos nossos empreendedores, aqueles que, como você que pode estar nos assistindo, sonha ser empreendedor. Então, pratique a regra de ouro, que vai te ajudar muito, com certeza.
Eu vou fazer até uma pergunta assim, pessoal, que eu acho que a educação para as pessoas transforma as pessoas, né? E eu tenho um pensamento que a escola poderia oferecer até mais do que às vezes hoje oferece. E eu acho que teria que ter mais esporte dentro das escolas, né? Ou mais projetos. E aí você acha que, assim, eu acho que teria que ser ensinado nas escolas a educação financeira já desde pequeno. O que você acha sobre isso? Já existe esse movimento, ele ainda é muito embrionário, mas já existe esse movimento e tem escolas que já fazem bem isto. Eu sempre digo que antes da matemática, do conhecimento dos juros, daquelas coisas todas, é muito importante a compreensão de como cada um de nós age com o dinheiro, né? O livro mostra isso, porque nós temos dois tipos de predominância nas pessoas. O que o Daniel Kahneman chama de sistema quente e sistema frio. O sistema quente é aquela decisão que você toma por emoção ou por intuição. E o sistema frio é aquela decisão que você toma pela razão. Então, dentro de cada um de nós, de acordo com a nossa história, com o nosso perfil, esses dois sistemas eles convivem. Sendo que, em algumas pessoas, prevalece o sistema quente, que é a decisão por emoção ou por intuição. Né? Que é mais ou menos assim, né? Tem alguma coisa ali, uma promoção, aí o sistema quente diz assim, eu vou comprar. Aí o sistema frio, que é a razão, diz assim, peraí, rapaz, pergunte, você necessita? Tem condições? É prioridade? E fica essa discussão dentro de você. Quando prevalece o sistema quente, a pessoa vai e compra, não quer nem saber se precisa, se pode. Quando prevalece o sistema frio, a pessoa reflete mais vezes para chegar à conclusão do que vai decidir. Então, mas quem está no sistema quente, onde prevalece o sistema quente, que são as pessoas mais emocionais, e que nós precisamos muito delas, porque eu costumo dizer, né, que as pessoas mais emotivas são as que riem mais, as que são mais solidárias, né? Pode observar isso. Só que a gente precisa dizer para elas que, em finanças, elas precisam criar mecanismos de defesa delas mesmas, porque elas são impulsivas. Para não se endividar. Exatamente. Então, o mecanismo de defesa é esse, é pensar numa promoção. Não compra agora, pensa 24 horas. Na hora que um amigo pede um dinheiro emprestado ou para ser fiador, não decida na hora. Diz que vai pensar, chega em casa, analise para saber se tem condições ou não. Então, o livro traz essas dicas, né, vamos dizer assim, de maneira que as pessoas possam ser mais felizes na sua vida financeira. Sabe, Adriano, quando as pessoas não administram bem as suas finanças, vários problemas são gerados. Olha, trazer para você algumas informações. 26% dos casamentos são desfeitos porque não há um entrosamento financeiro entre marido e mulher. Além disso, tem um percentual enorme de depressão fruto da desordem financeira. E é natural, se você está devendo, a tua cabeça está girando. Verdade. É difícil viver devendo. Verdade. Né? E do ponto de vista do trabalho, ainda tem dois dados importantes. No trabalho, quando você está endividado, a produtividade cai e aumenta a possibilidade de acidentes. Por quê? Você está trabalhando, seja manual, seja intelectual, mas a tua cabeça está lá na dívida. Distraído. Então, é muito importante que a gente leve educação financeira às pessoas. Isso é um gesto, eu digo assim, um gesto de amor. E eu faço isso, isso me alegra muito, isso me faz muito bem. Eu faço palestras para idosos, jovens, mulheres. Agora mesmo, acabei de fazer na Universidade Federal Rural, fiz aqui na Unifeso, farei também na Faculdade Mackenzie, nas empresas. Então, isso me dá muito prazer. Acho que é uma contribuição que eu posso dar às pessoas daquilo que eu recebi. E assim, para quem que é esse livro e qual é a transformação assim, prática que você espera, né, na vida das pessoas que vão ler o seu livro? Esse livro, eu diria o seguinte, se ele atender aos jovens, ele tem ali indicações para o jovem, para a mulher, para os idosos,
Mas se ele atendeu o jovem, já me faz muito bem. Eu tenho visto que os jovens que têm tido acesso ao livro têm gostado. Eu me lembro o caso aqui de um amigo, empresário meu amigo, e eu ganhei alguns livros e dei um para ele. E foi interessante porque ele entregou a filha, uma jovem. E ela leu, ficou encantada e me chamou para fazer uma palestra para os trabalhadores da empresa deles, né? Então, mas o que a gente espera mesmo é uma mudança de hábito. Não adianta, se você não mudar o seu hábito, sua maneira de agir com o dinheiro, não adianta. Você pode saber tudo sobre educação financeira, mas você tem que mudar de hábito. É como um exercício físico. Vai ser difícil no primeiro momento, vai doer o corpo, vai doer a cabeça um pouquinho lá, anotando tudo, acompanhando. Mas depois é moleza e você vai sentir muito bem, vai te elevar a tua autoestima. A gente estava falando sobre os idosos, né? E aí, assim, como falar de finanças hoje para os jovens, para os adultos? A linguagem tem que mudar para falar com os jovens e com os idosos sobre a educação financeira? Olha, com certeza. Eu penso assim, o jovem, a gente, quando fala em educação financeira, antes de falar de educação financeira, nós temos que estimular o jovem a ter sonhos. As pessoas que mais avançam em educação financeira são aquelas que sonham. Porque quando você sonha, e num sistema capitalista realizar o sonho sempre exige recursos, você ganha mais força interior para guardar, para poupar, para economizar. Então, a chamada regra de ouro que eu acabei de falar, que é, antes de tudo, guardar alguma coisa, é muito apropriada para o jovem. Para as mulheres, nós hoje, Adriano, é muito interessante, você tem mulheres extraordinárias no empreendimento, empreendedoras fantásticas, e tem outras ainda que ainda pagam um preço, vamos dizer aqui a verdade, do nosso machismo. Nós homens, de um modo geral, não temos o hábito de chegar em casa e conversar sobre dinheiro, né? A gente diz assim, não, eu sou o cara que banca as coisas, então não tem que ninguém saber. É um erro enorme. A gente tem que conversar em casa. E eu estimulo muito isso porque as mulheres acabam, uma parcela delas, pagando um preço por não terem as informações da vida em família. E a questão do idoso, essa é a mais difícil, Adriano. Porque eu até fiz leis para os idosos e faço palestras, enfim. E eu sempre, nas minhas palestras, eu peço ao idoso que leve alguém da família. Porque às vezes eu falo para o idoso e ele ouve, só quando ele chega em casa, ele tem uma filha, um neto, que está mais pensando no dinheiro dele do que na felicidade do vovô ou do papai. Porque isso é uma realidade hoje nas famílias brasileiras. Então, a grande questão com os idosos hoje, a meu ver, são duas. Primeiro, é a compreensão da família de que o dinheiro do idoso, claro que ele tem que bancar a casa, ajudar e tal, mas é para a felicidade dele, para ele viver e curtir aquele tempo. Ele trabalhou a vida toda para isso, né? Exatamente. Então, esse é um ponto. O outro ponto é um verdadeiro crime que os bancos e o governo faz ao permitir a esses consignados em limites elevados. Eu me lembro como gerente que a gente dizia o seguinte: não se pode comprometer mensalmente mais de 30% da remuneração de um cidadão, de uma cidadã. Ele precisa ter no mínimo 70% livre para ele pagar as suas despesas, ter o seu remédio, fazer o seu passeio, a sua compra, a sua roupa. Hoje, nós temos situações onde chega a 50% o comprometimento mensal com prestação. E é muito agradável, você pega um empréstimo consignado, bota o dinheiro no bolso, passeia, compra isso, compra aquilo. Só que no mês seguinte, o seu salário reduziu e a sua capacidade de viver mensalmente ficou prejudicada. É isso. Assim, quais são os 3 erros comportamentais, né, mais comuns assim, que impedem uma vida financeira, né, equilibrada das pessoas? Essa pergunta é muito interessante. O livro, ele sempre sugere que as pessoas se perguntem assim:
como eu sou? Eu sou mais fleumático, sou mais sentimental, sou mais razão? Primeira coisa. A outra pergunta que é a questão circunstancial. Como eu estou nesse momento? Como é que está a minha vida nesse momento? Por quê, Adriano? Quando a gente não está bem, a cuca não está muito boa, comprar é delicioso. Parece que... É um refúgio. É um refúgio, parece que compensa. Também, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, principalmente os homens que a gente briga quando está pulando a cerca, né? Ele acaba querendo compensar a mulher ou os filhos, trazendo presentes, comprando tal, demais, além da conta. E o fato é que, se a gente não está bem com a gente mesmo, o dinheiro, o gasto é uma fuga. Tem até um problema seríssimo, que são as pessoas que têm o transtorno bipolar, que quando ela está na fase maníaca, ela gasta absurdamente. Tem famílias que precisam estar controlando, acompanhando. Então, é muito importante as pessoas sempre refletirem o seguinte: se eu estou gastando, o que está? Por que eu estou gastando demais? Né? Que prazer eu estou buscando ali com as compras que está compensando talvez a insatisfação dentro de casa, a depressão, enfim, o não estar bem. Então, quanto que o psicológico está afetando, né? Por isso que o título do livro é Educação Financeira por uma abordagem comportamental. Bacana. Eu queria que você falasse assim sobre ferramentas concretas, né, que você recomenda aí, orçamento, né, reserva de emergência, planejamento de metas, né? O que você recomenda? Bom, vamos falar objetivamente. A primeira coisa que eu recomendo é anotar o que gasta, o que ganha e o que gasta. No momento que você anota, Adriano, você vê, você olha. Porque o dinheiro, ele é abstrato. Te digo assim, o cartão de crédito, olha que fantástico. Você pega um cartão de crédito, você entra no restaurante, você entra numa loja, é mágico. E você não vê, né? Você botou ali... É que vai gastando 5, 10 reais, quando tu vai ver, agora, é pouquinho. Quando você escreve, você está olhando, opa, estou gastando além da conta. Então, primeiro, escrever. Pode ser escrever papelzinho mesmo, ou no celular, acompanhar. Esse é um ponto. O outro ponto é a regra de ouro, é fazer o esforço para guardar todo mês algum recurso. Eu tenho uma história que eu conto no livro, que é... Até os meus 18 anos eu não tinha na minha casa um banheiro. Nós usávamos um banheiro do lado de fora, que servia a 3 casas ali do terreiro. E esse banheiro também só tinha um vaso sanitário, né? A gente tomava banho de caneca, escovava o dente no tanque lá, que tem uma água corrente, enfim. E aquilo me incomodava muito. E o que aconteceu? O primeiro trabalho que eu tive foi no SEM. Eu, claro que fui ajudar os meus pais, mas reservei uma parcela e fui guardando, que é a chamada regra de ouro. É todo mês guardar para realizar o seu sonho. Guardar para realizar o seu sonho. Então, é a segunda recomendação. E, para quem evoluir, não é? Se conseguir fazer um orçamento, você não precisa fazer orçamento todo mês, não. Se você fizer o seu orçamento uma vez por semestre, você já tem uma ideia em todos os 6 meses de como você pode gastar, onde você pode gastar. Isso vai te ajudar muito. Com a sua experiência lá na Caixa, né, com a sua vivência na vida pública, né, e acadêmica, como que isso influenciou assim, na hora de você criar esse conteúdo do teu livro? Você falou até um pouco no começo, né? Mas quer falar mais um pouco sobre isso? A influência foi exatamente... a observação das pessoas, né? O gerente de banco, ele é um observador, porque ele precisa já olhar o cliente para observar qual é o estilo do cliente. E eu vi coisas extraordinárias, exemplos maravilhosos, mas também vi exemplos terríveis. Posso citar aqui alguns. Eu me lembro de um caso, e aí eu já não estava mais como gerente, já estava até como deputado. E a pessoa me procurou, chegou na minha sala, e é um amigo bancário também.
E quando eu fechei a porta, ficou eu e ele só, ele se debruçou e começou a chorar desesperadamente. Eu imaginei que ele estava com uma doença grave, nada disso. Ele disse assim: Salomão, pelo amor de Deus, arruma um trabalho para mim, porque eu me aposentei. E quando a pessoa se aposenta, Adriano, perde as gratificações, perde aqueles penduricalhos todos, e o salário dele reduziu. E ele não estava suportando as despesas. E ele tinha medo, olha gente, ele tinha medo de falar para a esposa e para os filhos que o padrão de vida dele mudou. Ele tinha medo. E aí tem essa recomendação no livro também. Comece a falar em casa, um pouco de finanças, tire um tempinho, converse, fale, argumente, porque se você fala e conversa, a esposa, o esposo, o filho começa a entender a sua realidade. E aí você compartilha aquela sua realidade financeira e quando tiver uma necessidade, como essa desse amigo, você não vai ficar desesperado com medo de falar para a família. Então, esses casos foram muito motivadores. Mas eu te digo assim, a minha maior motivação é o jovem. Porque se os jovens incorporarem um pouco desses hábitos, Adriano, a vida deles vai mudar, né? Eles terão oportunidades de, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. Bacana. Deixa eu falar, assim, fazer uma pergunta. Eu venho de um bairro que a população aquisitivamente, financeiramente, ela é baixa, né? E aí, assim, como que essas pessoas que recebem às vezes tem muitos que recebem um salário mínimo e tem outros que só têm um auxílio do governo. E como que essa pessoa pode aplicar a educação financeira na vida dela? Tu acha que quem ganha pouco consegue ainda guardar alguma coisa e sobreviver? Como que você acha que essa pessoa... Olha, não é fácil. Primeiro a gente precisa dizer isso. Nem todo mundo consegue, não é fácil. As razões do Brasil, da desigualdade tão enorme entre quem ganha muito e quem ganha pouco, a gente tem que dizer e respeitar essa realidade. Mas eu te digo, nos levantamentos que o Banco Central faz e outras instituições, que há claro, quem poupa mais é quem ganha mais. Mas há um percentual de pessoas que ganham, assim, família, está um dado de meio salário mínimo per capita. O que quer dizer isso? Quer dizer, por pessoa. Você tem 4 pessoas na família, se ganha 2 salários ali, dá meio salário para cada um, em média, né? E há um percentual ainda de 7,8% dessas famílias que conseguem guardar. Você está, meu exemplo, o papai ganhava menos que o salário mínimo, porque ele era encostado no INSS, ele estava com problema de saúde. Eu fui ganhar no 100 um salário mínimo. E ali, juntando os dois, vamos imaginar que sejam 2 salários, fossem 2 salários mínimos. Lá era eu, meu irmão, papai e mamãe, 4 pessoas, meio salário. E eu busquei, porque eu tinha um sonho. Por isso, Adriano, que a coisa mais importante para todos nós, especialmente para os jovens, é ter sonho. Porque se ele tem sonho, ele, sabe, vai apertar a mão daqui, dali e tal, e vai conseguir guardar. E se ele guarda, que seja um pouquinho. Eu não trouxe hoje aqui, mas tem um cálculo, que se guardar R$1 por semana, toda semana acrescentando R$1, né? Primeira semana R$1, segunda semana R$2 e assim. Durante um ano, você vai conseguir chegar a perto de R$1.300.000, ou melhor, R$1.300. Estou falando R$1, tá bom? Uhum. Então, claro que a gente tem que entender as dificuldades que as pessoas vivem, não é? A gente não pode estar falando aqui de educação financeira achando que é fácil. Não é fácil. E por isso, exige muita determinação. E aí, pra gente, eu vou te fazer essa pergunta e a gente vai começar a entrar um pouco na tua história política logo depois dessa pergunta. Política pública e educação financeira, o que o Estado pode fazer, o que o governo pode fazer, né? E o que deve ser feito? Bom, vamos falar de educação financeira. O governo já se movimenta, especialmente o Banco Central. Se você acessar aí o site do Banco Central, tem vários filmes para jovens, filme para famílias,
para falar de educação financeira, ajudar as pessoas a entender a necessidade de saber usar o dinheiro, dominar o dinheiro, tá certo? Com relação a políticas públicas de um modo geral, né, eu sempre digo, Adriano, que quando fui deputado, foi muito interessante porque os projetos de lei que a gente apresentava na Assembleia Legislativa, que eram apenas ideias do Salomão, eles avançavam um pouco. Quando era fruto da experiência, do convívio com as pessoas, você vê, a lei do acompanhante para os idosos dos hospitais veio, né, do convívio com as pessoas, daquele sofrimento das pessoas de não poderem acompanhar o seu pai, o seu sogro, a sua avó. E aquilo então, e me lembro também que naquela época, poucos vão lembrar disso, mas nós tivemos no Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, um enfermeiro, coitado, desequilibrado, e ele cuidava dos idosos já lá no hospital. E ele fez um negócio lá com uma funerária, pegava os idosos, aplicava uma injeção letal, matava, ganhava lá R$150, e os familiares sabiam, para todos os efeitos ali, morreu. Mas não morreu de morte natural, morreu porque foi provocado. Então tudo isso mostrava a necessidade da população. Me lembrei aqui de Evita Peron, que dizia que uma necessidade do povo merece ser transformado num direito. Então, você construir políticas públicas deve ser, primeiro, um processo de discussão com a sociedade. Eu sempre brigo muito para que as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, quando se tem um projeto que tenha um relevado impacto, que deva ter audiência pública, chamar aqueles que são a favor, aqueles que são contra, por que são contra. Porque disso, Adriano, resulta o quê? Um ajuste, e você faz aquilo que atende uma quantidade maior de pessoas, de cidadãos, né? E essa é a construção das políticas públicas que eu vejo, né? Ela vem a partir das necessidades. Eu queria que você contasse pra gente aí como começou a sua trajetória política, assim, pública, né, aqui em Teresópolis, e quais foram os marcos que te levaram até a política, né? Olha, Adriano, foi muito interessante, porque eu nunca imaginei ser político. Eu sempre fui muito introvertido, fechado, inibido, não é? Isso, por um lado, foi bom porque acabei estudando, me concentrava com mais facilidade. Mas a minha experiência como gerente da Caixa Econômica levou os meus amigos da Caixa Econômica a dizerem, você tem que ser deputado. Falei, eu não sei falar, já era professor universitário, mas não sei falar linguagem política, eu não tenho dinheiro, eu não estou filiado a partido, nem conheço. Dizia isso à época. E ele disse, não, mas você tem algo importante para esse momento, você é um cara que conhece todo mundo, você é o cara da ética, então você vai ser deputado. E ali nós começamos a nos organizar. E tinha uma causa por trás dessa motivação. A turma mais antiga vai lembrar do Collor de Mello, presidente, que chamava o servidor público de Marajá. Ele dizia, servidor público serve para nada, Marajá. E a gente sabe que existem alguns problemas com o serviço público, mas a maioria do servidor público, ele é um servidor dedicado, verdade, que dedica a sua vida. O servidor público não vai ficar nunca milionário, ele não é um empreendedor no sistema capitalista, mas ele é alguém que serve a sociedade. Verdade. Então, essa provocação do presidente Collor nos levou a nos organizar e a discutir isso, dizer, não, nós somos servidores públicos. Você vê, um servidor da Caixa Econômica, você está na Caixa. Cara, quanto cidadão precisa de ir lá na Caixa e receber um olhar, uma atenção, uma palavra? E é ali que ele recebe uma orientação no seguro-desemprego, no PIS, no fundo de garantia, na segurança da poupança dele, enfim. Então, o servidor público é importante. Imagina o servidor público da saúde. Verdade. Né? Como ele é importante. Tanto que
tanto o que atende mal como o que atende bem, porque o que atende mal faz você voltar para casa insatisfeito, você já vai lá com uma doença, sentindo mal, com uma dor, Verdade. e ainda é maltratado. Verdade. Agora, e aquele que te trata bem, Verdade. que te olha, te lança um olhar, te estende a mão. Te atende com carinho. Aí você volta, né, para casa e diz, poxa, que servidor, que médico, que Ameniza, enfermeira. Né? Às vezes nem cura a doença, mas ameniza o sofrimento psicológico. Então, o servidor público, ele é... E isso nos levou, então, a nos organizar. E criamos a Associação de Gerentes da Caixa Econômica. Eu fui o primeiro presidente no estado do Rio de Janeiro e fui o primeiro diretor financeiro no Brasil. Né? Então, isso tudo criou uma ambiência para que a gente chegasse a uma candidatura a deputado estadual e já bem sucedida. Eu fui candidato em 94, teve um problema de anulação de eleição, veio uma segunda, depois foi anulado, enfim, uma confusão danada. Eu acabei assumindo em 1997. E logo no primeiro ano, Deus me deu esse presente, que extensivo aos idosos, né, de ter feito a Lei 2828, que passou a garantir acompanhante nas internações hospitalares para os idosos. Pioneira no Brasil. Hoje já está no Estatuto do Idoso, que funciona para o Brasil todo, é uma lei federal. Mas nós fomos pioneiros no Rio de Janeiro, e eu dou graças a Deus. Me lembro que o presidente da Assembleia à época, e depois se tornou governador, Sérgio Cabral, ele um dia disse assim, Salomão, eu que tinha que ter feito essa lei, porque eu que sou o deputado dos idosos. Eu disse para ele, mas Sérgio, isso foi um presente que Deus me deu, e me deu através das pessoas que chegaram até a mim, trazendo esse problema, que aqui buscamos solução. Você falou da lei do idoso, eu vou até falar em uma outra lei que eu acho muito importante que você fez, que foi a lei dos diabéticos, né? Se puder falar sobre essa lei também. Sim. Mas aproveito aqui e dizer também que depois nós fizemos para os idosos, também fruto da nossa experiência de vida. Eu, como gerente da Caixa, aqui em Teresópolis, criei a primeira fila de idosos para dar um atendimento diferenciado. Mas, ao longo do tempo, isso também não se mostrou eficaz, né? E a gente passou a ver nos bancos, né, muitos idosos ficavam ali, às vezes 20, 30, 40, 50, uma hora. Como é que é ficar em pé? Né? Como é que é ficar em pé uma hora um idoso? E aí eu apresentei um projeto para que as agências bancárias tivessem assentos, atendimento para o idoso no primeiro andar, ou com elevador, assentos e uma cadeira de roda. Porque eu me lembro que no meu tempo de gerente, às vezes chegava um idoso, coitado, com muita dificuldade, e até ele chegar lá para falar comigo, era um problema sério. E fizemos essa lei. Só que a Federação dos Bancos, FEBRABAN, foi para a Justiça. Disse, esse deputado estadual aí não pode fazer lei para os bancos. E aí veio a Justiça sendo justa. O desembargador Silvio Capanema, irmão do doutor Capanema, que foi dirigente aqui da FES em Teresópolis, que eu nem conhecia pessoalmente, o desembargador Silvio Capanema disse o seguinte, realmente, um deputado estadual, eu era deputado estadual, não pode fazer lei para o sistema financeiro nacional. Mas o deputado estadual, Newton Salomão, não está fazendo lei para o sistema financeiro. Ele está fazendo lei para que o cidadão do estado do Rio de Janeiro, idoso, tenha um mínimo de dignidade no tratamento dentro de uma agência bancária. Portanto, a lei é constitucional. Caramba. E no dia seguinte a FEBRABAN começou a colocar as cadeirinhas nas agências. Você que vai lá e vê as cadeirinhas, pensa que a bondade do banco foi obrigação produzida por uma lei que Deus me iluminou e iluminou os deputados também e o próprio governador que aprovou à época. E aí, se você puder falar sobre a lei, né, dos diabéticos também. A lei de diabéticos foi muito interessante. Você vê, por isso que é muito importante o cidadão provocar o político. Né? O político ele precisa ser provocado. Eu falo provocado no bom sentido. Né? Eu me lembro, eu fiz essas leis para os idosos, ia nos bailes da terceira idade, dançar e divulgar as leis. E um dia eu estou lá, o seu João Correia, que era presidente da Associação de Diabetes aqui em Teresópolis, aquele jeitão dele muito autêntico, ele virou para mim e falou assim, ô Salamão, chamava de Salamão, ô Salamão, fazer lei
vir aqui dançar e fazer leis para o idoso, tá fácil. Eu quero ver você fazer uma lei para os diabéticos, como São Paulo fez. E me entregou umas folhas com a lei que São Paulo fez. E nós, então, que não entendíamos do diabetes, coloquei o gabinete, a turma técnica para estudar daqui, dali, e nós apresentamos um projeto criando um programa de atenção integral ao diabético do Rio de Janeiro. Fantástico. O deputado Paulo Pinheiro, à época também, se interessou pelo caso e a lei foi de nossa autoria. E a lei prevê uma série de procedimentos, de medidas, de direitos, inclusive, Adriano, prevê a possibilidade das agências de fomento e de pesquisa do Estado colocarem recursos para pesquisa sobre diabetes, seja pesquisa médica, direta, seja pesquisa social, que é saber a situação dos diabéticos. Então, essa lei foi um marco no Rio de Janeiro. Mas nós fiz mais 2 leis. Dessas 2 eu queria falar de uma outra muito interessante. Fica à vontade. Como eu fiz a lei do acompanhante para os idosos, marcou muito. Um dia, a doutora Solange Travassos, uma médica diabética e a maior liderança do movimento em prol dos diabéticos no estado do Rio de Janeiro, reuniu os médicos ligados à causa dos diabéticos e me disseram assim: deputado, e olha que demorou tempo eu conquistá-los, porque no primeiro momento eles me olhavam assim, diziam assim, pô, esse camarada quer se aproveitar aqui e tal. E foi muito interessante porque a doutora Solange Travassos, desconfiada, perguntou de onde eu era, falei, sou de Teresópolis e tal. E ela aqui em Teresópolis tem um primo, que é o doutor João Maria, que é oftalmo. E ela ligou para o doutor João Maria, quem é esse Salomão? Ele disse, não, o Nilton Salomão é aqui de Teresópolis, estudou na escola comigo, um homem íntegro e tal. E ali eu ganhei a confiança dos médicos. E eles me falaram assim, deputado, o senhor tem que incluir também o direito aos portadores de diabetes que usam insulina, o direito de ter um acompanhante nas internações hospitalares. E aquilo me causou assim, surpresa. Eu disse, mas por quê? Ele está sendo atendido por um médico. E eles me explicaram. Cada diabético tem a sua realidade. Muitas vezes o plantonista, o médico, mesmo com toda boa vontade, sem conhecer a realidade daquele paciente, muitas vezes ele não coloca, vamos dizer assim, os procedimentos adequados. Não é? A presença de um acompanhante que diz, doutor, olha, quando a minha mulher toma insulina, acontece isso, tem essa reação, olha, quando ela... Enfim. E aí fizemos uma lei garantindo também acompanhante para os insulino-dependentes nas internações hospitalares. Vou te falar, você teve várias leis aí importantes e eu quero também te falar sobre uma luta que você teve aqui, que em Teresópolis marcou bastante, foi para tirar o pedágio dali de Três Córregos, né? Se puder falar um pouco. Eu disse há pouco que o político deve ser provocado pela população. Eu volto a dizer, provocado no bom sentido, na busca de solução. A chegada do pedágio de Três Córregos foi traumática para todos nós. Na época, esse início de pedágio, ninguém conhecia bem disso. O próprio prefeito de Teresópolis, na época, nem se interessou por isso, porque não sei nem se ele sabia como é que seria as consequências. E, de um dia para outro, Três Córregos e aquele povo da região do 2º Distrito se viu diante de um pedágio. E ali, Adriano, você que é um líder comunitário, que tem essa luta comunitária, ali surgiu o movimento mais importante da história de Teresópolis, que foi o movimento Pedágio Não. Ali se juntaram cidadãos que moravam lá, profissionais liberais, políticos, enfim, todos em torno de uma causa, que era a causa daquela agressão que o 2º Distrito estava sofrendo com a presença do pedágio. Então, a grande vitória foi do movimento Pedágio Não. Qual foi o papel do deputado Nilton Salomão?
fui o braço político, porque como eu atuava ali, na hora que nós tínhamos que fechar a rua, a estrada, era uma desobediência civil, mas necessária. Por quê? Precisávamos chamar atenção para o problema, né? Então era o Newton Salomão que ia lá negociar com a Polícia Rodoviária Federal, dizia, vamos fechar assim, negociando tal, para que as pessoas vissem, chamasse atenção para o drama que vivia o povo do Segundo Distrito. No momento em que também a via alternativa, que era uma via escapatória, para o cidadão não precisar pagar aquilo que ele muitas vezes não tinha dinheiro no bolso, foi feita a via alternativa. E a ação de um prefeito à época, uma ação desastrosa, porque quando nós fizemos a via alternativa, para manter a via alternativa, o pessoal pedia uma ajudazinha para poder ali manter. E o prefeito simplesmente foi para a justiça dizer que o movimento pedágio não estava cobrando pedágio. Nós não podíamos cobrar pedágio, ninguém cobrava. E a juíza, estou lembrando o nome dela aqui agora, federal, e ela então mandou fechar a estrada, fechar a via alternativa. E eu fui lá, doutora, parece que Simone é o nome dela, doutora Simone, a senhora está impedindo o direito de ir e vir de muitos, porque muitos moram ali naquela área e não tem como passar. Ela disse, mas deputado, vocês estão lá cobrando pedágio. Doutora Simone, não está se cobrando pedágio. Pelo contrário, para ter a fuga ao pedágio que as pessoas não pagam, a gente faz uma manutenção da estrada e quem está lá fazendo a manutenção precisa às vezes tomar uma água, se alimentar, então pede uma ajuda. E ela entendeu, disse assim, não, eu vou rever, mas eu estou sem carro para mandar alguém lá. Eu falei, não, mas tem um carro meu da Assembleia Legislativa, se é um carro de um poder público, ele pode usar numa causa pública. A senhora pode dizer o dia que o carro meu aqui da Assembleia vem pegar o oficial de justiça para ir lá. E foi muito legal. O oficial de justiça veio e relatou para ela, olha, senhora, o fechamento da estrada está impedindo o direito de ir e vir. E ela imediatamente mandou revogar a decisão dela. E aí, Adriano, e é importante dizer isso, veja como os poderosos, eles, na maioria das vezes, não pensam no povo. A doutora Simone me disse, deputado, recebi ligações de desembargadores pedindo para fechar a via alternativa. Esses embargadores, com certeza, eles tinham ligação com a OAS, que era a empresa que vinha da Bahia, diziam que era do senador Antônio Carlos Magalhães. Eles não estavam preocupados com o sofrimento do povo, mas a sensibilidade da doutora Simone nos fez retomar e depois tivemos uma força no governo federal, vinda através do deputado Jorge Bittar, e aí conseguimos tirar. Mas ainda tem um dado importante, porque no dia que foi tirar o pedágio de Três Córregos, o doutor Jorge Mário, que era um excelente médico, mas não entendia nada de vida pública, estava feliz porque a CRT, né? Uhum. A CRT propôs tirar de Três Córregos e botar em Serra do Capim. Ora, muito melhor para a CRT. Em Serra do Capim nós não tínhamos nem como fazer via alternativa. Fomos nós que fizemos um grande movimento e Joel Caldeira, esse nome não pode ser esquecido, doutor Renato e eu subimos ali no auditório da prefeitura e dissemos para o doutor Figueiredo, presidente da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, dizemos o seguinte, se o senhor fizer assim, o senhor está piorando a vida do Segundo Distrito. Nós queremos o fim desse pedágio. E ele, de uma sensibilidade, percebeu e tirou o pedágio. 10 anos de luta, Adriano. Caramba. Mas a vitória é do movimento pedágio, não. E aí você está falando de luta, tem alguns bairros que você, eu lembro assim de dois de cabeça, né? Perpétua e Pimentel com um muro de contenção, acho que Água na Quinta Leblon, né? E aí se você puder falar de algumas dessas coisas que você conseguiu na época que você era deputado, né? Hoje, Adriano, os deputados estaduais, eles têm as emendas impositivas. São emendas que eles colocam e o governador é obrigado a fazer.
Na nossa época, não. Então eu digo, no governo Sérgio Cabral, ele não foi atencioso com Teresópolis. O governo Garotinho, eu sei que tem gente que gosta e não gosta, mas eu tenho gratidão a ele. Levamos água, aumentamos a produção de água tratada, que melhorou a vida de toda Teresópolis. Levamos água para Quinta Lebrão, Fonte Santa, Coreia, Vale da Revolta, Castelinho, Fischer, que na época falávamos Matadouro, né? Água tratada para o povo. Foi muito importante para a saúde pública. O Garotinho também sensível, colocou recursos a pedido nosso para o Muro do Perpétuo, para o Muro de Contenção do Pimentel. Nos permitiu ter a FAETEC, onde com a administração da professora Fátima Felga, chegamos a ter 30 cursos fantásticos na FAETEC. Enfim, uma série de benefícios que conseguimos para Teresópolis no governo, fundamentalmente no governo Garotinho. E podíamos ter feito mais? Podíamos. Talvez a minha inexperiência ao lidar com o prefeito, porque, Adriano, é muito interessante, né? Deputado e prefeito, eles vivem se bicando. E a gente precisa ter maturidade para entender que quando os políticos brigam, quem perde é o povo. Talvez nós pudéssemos ter feito um pouco mais. Hoje, eu, um pouco mais maduro, percebo isso e com certeza agiria diferente. Mas mesmo assim, trouxemos importantes benefícios. Pela FAETEC, milhares de jovens passaram e tiveram uma vida diferenciada. Portanto, volto a dizer aqui da minha gratidão ao governador Garotinho, né, que foi um governador que fez muito pelo interior. Eu vou também lembrar para você, né, lembrando também que você também, na época da chuva, né, você também participou, você era deputado, né, das tragédias da chuva de 2011, você também teve uma atuação lá na Alerj, né? Você participou da CPI e também teve um trabalho aqui com a Associação das pessoas aqui. O que acontecia? Na época da tragédia de 2011, o grande sofrimento, eu era deputado. Ora, e tudo vinha para o mandato, né? Passava pelo nosso mandato. Só que eu entendi o seguinte: nós precisamos criar uma associação com as próprias vítimas, porque elas falavam por elas mesmas, né? E tinham a chamada autoridade do exemplo, porque viveram o drama da tragédia. E um fato objetivo, por exemplo, as instituições que iriam dar um fogão, uma geladeira, ora, se fosse passar pelo gabinete do deputado Nilton Salomão, não ficaria bem, né? Porque pareceria um aproveitamento. Nós criamos, e o Joel Caldeira foi braço direito também, você vê o que é um líder comunitário, né? Ajudou no movimento Pedágio Não e ajudou a criar a AVIT, a Associação de Vítimas. Então tudo passou pela AVIT. E eu era um braço de apoio à AVIT. E a gente acompanhou, fez a CPI, que relatou coisas importantes. E me lembro, pra você ter ideia de como os governadores, né, ficam lá na cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes não olham por nós no interior, por isso a gente tem que lutar para ter forças políticas, para ter deputados do interior que briguem pela causa do interior. O governador Sérgio Cabral simplesmente esqueceu de colocar no orçamento o dinheiro para pagar o aluguel social. Naquela época, 7 cidades precisavam, a população atingida precisava do aluguel social. E eu integrava a comissão de orçamento, imediatamente fiz uma emenda e incluímos 35 milhões de reais que garantiu o aluguel social para essas famílias. Mas foi nessa época, Adriano, você falando, é bom dizer isso aqui, foi nessa época que eu me distanciei do Cabral e do secretário de saúde dele. Por quê? Eu, além da perda material e da perda de vidas, nós estávamos tendo um problema sério que era a questão da depressão, do problema psicológico em quem viveu aquele drama. Eu me lembro uma história que chegou até a mim, de uma menina, e essa menina estava sempre mastigando. E um dia a professora perguntou a ela, mas você não está comendo nada, por que você está mastigando? E ela disse, não, é porque para a areia não entupir a minha garganta. A areia que essa criança
teve na boca no dia da tragédia. Então, precisava naquela época destinar recursos para atendimento psicológico. Adriano, eu quase ajoelhei aos pés do Dr. Sérgio Cortes, secretário de Saúde, que depois veio a ser preso por corrupção e a pedir perdão. Mas o perdão que ele pediu, que Deus o dê, mas esse perdão não trouxe a melhora psicológica daquelas famílias. E o Sérgio Cabral disse, não tem condições. Falei, governador, com 200 mil, o senhor contrata a entidade de psicologia e eles vão dar um atendimento, vai ajudar essas pessoas estão diante de traumas fortíssimos. E ele não fez isso. E junto com o problema das obras, eu propus, então, uma CPI. E no momento que eu propus a CPI, o que ele fez? Ele pegou os deputados dele e simplesmente não aprovou a CPI e, mais do que isso, passou a me perseguir. Mas eu fui perseguido por uma causa que eu acreditei, né? Que foi a necessidade de dar atendimento psicológico às famílias. Hoje, nós temos, a grande maioria já teve a sua casa, graças a Deus, mas ainda temos muitas sequelas psicológicas. Nós ainda encontramos pessoas que vivem dramas por falta do atendimento psicológico. Você falou sobre esse drama psicológico, né? E aí eu vou te dar um relato de uma pessoa que trabalhou exatamente... a gente ficava buscando os corpos, né, das pessoas, como funcionário público aqui da prefeitura, quando aconteceu a tragédia. E aí eu vou te falar, os servidores que são tão maltratados aí foram tão maltratados por várias gestões aí aqui na cidade de Teresópolis, cara, foi a gente que estava lá na ponta, lá subindo lá Campo Grande, Posse, encontrando os mortos, resgatando as pessoas, virando noites. E vou te falar, em um momento a gente teve esse trabalho psicológico que a gente precisava. Vou te dar um exemplo. Eu até aquela época eu não entrava em cemitério. E aí as 2 primeiras noites que eu vi o corpo das pessoas, assim, né, que encontrava, e aí eu até falo que assim, foi um baque para mim, né, que de encontrar as pessoas mortas ali do jeito que foi. E aí eu tinha meu filho nasceu em 2008, a tragédia em 2011, meu filho estava com 3 anos, e acho que o pior momento para mim foi quando eu encontrei uma criança. E aí aquilo ali me fez desabar, né? E vou te falar, eu acho que nunca mais ninguém foi igual dali, e a gente precisava realmente, acho que teriam que ter olhado também assim, para as pessoas que trabalharam e ter feito esse trabalho psicológico com a gente que trabalhou, com as pessoas que passaram por essa tragédia também, que a gente encontrou muitas pessoas depois que sobreviveram e precisaram ter feito esse trabalho psicológico também com essas pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que vai ficar marcada na história de Teresópolis para sempre, acho que a gente jamais vai esquecer, né? E falando sobre políticas públicas, eu ainda espero que seja feita, construído políticas públicas para essas pessoas, e eu até proponho que seja construído um fundo para garantir casas e ações também para que essas tragédias não voltem a acontecer. Antes eu queria te dizer o seguinte, você falou nessa questão que você viveu, e eu me emocionei aqui agora, porque eu me lembrei do meu filho André. O meu filho André, com o nosso carrinho, nós tínhamos na época, eram 2 carros lá em casa e um era um Celta. E o Celta ficou à disposição para ajudar. E o meu filho carregou cadáveres, ajudou pessoas, um menino maravilhoso. E um dia, eu e a mãe percebemos que ele entrou no banheiro e nós observamos, desculpe, E nós observamos ele chorando. Ele estava chorando dentro do banheiro, o banheiro fechado dentro do chuveiro, chorando. Por quê? Porque ele também não estava suportando aquilo. As 2 primeiras noites eu não dormia. Então, você imagina, né, vamos dizer assim, o bem que o Sérgio Cabral, o governador, o secretário Sérgio Cortes deixaram de fazer, que poderiam fazer, não era nada para eles contratar um acompanhamento psicológico. Mas enfim, mas hoje eu creio, tem gente que não quer mais que se fale na tragédia, não se fala mais nisso. Eu defendo ainda
a construção de um local, tem um local que possa ter ali um memorial da tragédia de 2011, com homenagem às pessoas que perderam suas vidas, mas além disso, que essa lembrança nos faça o quê? Nos traga forças, motivações e compromisso para criar condições para que essas tragédias não se repitam. E aí eu falo de mais um projeto de lei que se transformou numa lei minha, e que todos os membros da CPI assinaram, portanto todos são autores, que criou o Fundo de Combate à Calamidade Pública. Qual a ideia desse fundo? Primeiro, você ter um recurso para, no momento da tragédia, os prefeitos, especialmente, que pagam um preço muito grande por isso, que eles tenham uma ajuda imediata para socorrerem as pessoas e a cidade. E, na medida em que esse montante cresça e que naquele ano, por exemplo, não tenha tido tragédias, que ele possa pegar parte desse recurso e elaborar projetos de defesa civil para já preparar as cidades. E, se esse montante continuar crescendo, não é? Ele usar outra parte para fazer essas obras de defesa civil, de maneira que seja um fundo para acolher o imediato, aquela necessidade que vem de uma hora para outra, Concordo. mas também que tenha ações preventivas. O fundo foi criado. Até hoje, nenhum governador teve a coragem a responsabilidade, o interesse, o compromisso de regulamentar o fundo, né? Então a lei está lá e não vale para nada, porque não está regulamentado. Eu vou agora falar um pouquinho aqui, agradecer aqui o pessoal do Rei do Quibe, que mandou os salgadinhos aí pra gente. O Rei do Quibe fica aqui na rodoviária, aqui, na loja 8. São salgados artesanais, e quem quiser pedir aí seu salgado, pode pedir pelo 968001415 ou ir ali na rodoviária ali pedir. A Dayana, que é minha amiga, tua amiga também, ela tem a Daia Alimentos aí, e quem quiser aí pedir aí bolo para casamento, torta, as coisas, pode entrar lá, procurar Daia Alimentos lá nas redes sociais. Ó, vou te falar, não vai se arrepender, tudo muito Mas eu posso bacana. falar dela então, porque Pode. o meu filho fez aniversário agora, o Pedro, e o bolo nós encomendamos a ela. Eu sempre E falo... foi um bolo grande, o Adriano, e eu vou te dizer uma coisa, não sobrou nada, porque as pessoas repetiram, Muito bom. é o bolo da nossa Dayana. Eu sempre falo que meu aniversário já virou tradição. Ou ela me dá um bolo de presente, né, uma torta, ou então eu compro com ela, né? Então, assim, a Dayana é uma pessoa excelente. E o bolo dela fica assim, na medida certa, né, daquele, porque o bolo não pode ser muito seco nem muito molhado, né? Pelo menos para mim. Nem muito doce também. Então, ela tem essa capacidade de fazer o bolo na medida. Ela é top demais. Outro lugar que eu também não posso deixar de falar é o Quiosque da Léo, na nossa feirinha lá, o Quiosque da Léo com a comida artesanal, comida caseira, né? E aí, vale a pena para você que tá indo lá na feirinha, final de semana, feriado, procura lá o Quiosque da Léo que você vai gostar, comida caseira lá, top demais. Minha amiga Leocádia, eu faço questão de ir lá, porque ali, além de você comer bem, ela com aquele jeito dela carinhoso, ela faz você sentir bem, né? E ela gosta, né, legal. de ver o pessoal comendo bem, tá sempre nas mesas conversando com o pessoal. E assim, é uma mulher extremamente solidária, né? E guerreira. Bacana, guerreira. E aí eu também não posso deixar de falar do pessoal da Smartphone. Se você quer consertar seu telefone, quer também aí botar película, vai ali na Smartphone ali, conversa com o Rodrigo e com a Andressa, são top demais, fica aqui na Avenida Lúcio Meira, aqui na Galeria Cristal, número 36. Também não posso deixar de falar da loja AF, para você que quer comprar aí a sua garrafa térmica para levar para academia ou tem aqueles tênis da Vans, procura lá a loja AF nas redes sociais. E eu não posso deixar de agradecer sempre, como são meus parceiros, são meus amigos, o pessoal daqui da agência Zion, são aí meus grandes parceiros, meus grandes amigos, que estão aí sempre fazendo o podcast tá evoluindo, crescendo. E você que quer fazer alguma coisa aí da sua rede social, quer fazer alguma coisa de mídia, procura aqui a agência Zion, procura o André e o Ricardo, que eu tenho certeza que eles vão achar a solução para você. E ó,
vale a pena você trabalhar com eles, que são uns caras aí incríveis e o trabalho deles é excelente. Então, toda a qualidade que você vê aqui no podcast, tudo que você está vendo aí acontecendo de estar melhorando aí o nosso podcast, o segundo ano aí que a gente ganha de melhor podcast, eu não posso deixar de agradecer, e é tudo fruto do resultado do trabalho desses caras aqui da agência Zion, que faz esse trabalho maravilhoso, né? Antes de terminar o programa, e aqui o nosso podcast, Salomão, eu não posso deixar de te falar o que você tem para falar sobre cidadania, como cidadania esse projeta, né, para o próximo ano, né? E aí, se quiser falar daqui do Cidadania Teresópolis, se quiser falar do Cidadania Estadual, o que o Cidadania hoje projeta para o ano que vem? Pois é, primeiro dizer que Cidadania é o partido hoje que eu integro, né? E é um partido também importante dizer, não está nem nesse campo do radicalismo da esquerda, nem do radicalismo da direita. É um partido que gosta de trabalhar soluções para os problemas, né? A gente costuma dizer que mais do que discutir direita ou esquerda, a gente tem que discutir soluções para os problemas do Brasil, né? Problemas da segurança, problemas da saúde. E o nosso partido especialmente tem uma vocação para a educação. Nós temos lá o senador Cristóvão Buarque, que foi um grande homem senador. Nós temos o Conte Bittencourt, que foi aqui presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, também um grande educador. Então, é um partido, Adriano, que tem como marca, né, esse trabalho objetivo de buscar soluções para os problemas, para as necessidades. A gente vive isso no dia a dia e lá temos hoje, para você ter ideia, hoje, né, normalmente os partidos só funcionam na época de eleição. O nosso partido não, ele está funcionando lá, nós ajudamos alguns projetos sociais, nós fazemos discussões, fazemos rodas de conversa. Então, você também que está aí, que pensa em participar de um partido que discuta, que procure elaborar políticas públicas, você está convidado a vir, tá com a gente nesse trabalho, e ele se organiza para 2026 de maneira que possa oferecer ao povo do Rio de Janeiro e ao povo do Brasil, porque hoje o presidente nacional é o Conte Bittencourt, que é nosso companheiro aqui do Rio. Eu sou o vice-presidente estadual. Então nós estamos nos organizando para oferecer à população do estado do Rio de Janeiro alternativas, propostas. Não propostas radicais, propostas, sabe, que nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no trabalho, em soluções que sejam pensadas, planejadas, buscadas com afinco. Nós temos exemplos de governos municipais nossos, de prefeitos nossos, que têm feito excelentes trabalhos, como o caso de Macaé, Iguaba, Grande, né? Você que passe por Macaé, por Iguaba, pode dizer isso. Então, esse é o Cidadania 23, né, que integro hoje. E 2026, Salomão? Então, olha, eu tenho conversado com muita gente e a gente fica aqui fazendo uma avaliação do tempo. Veja, quando Teresópolis teve 3 deputados estaduais, era Salomão, Robertão e Luiz Ribeiro. Nós conquistamos a estrada RJ-130, o recapeamento, não é? Um trabalho muito interessante, um trabalho político muito interessante, Adriano, porque o Robertão era suplente, eu era titular e era oposição. O Robertão era suplente e era da situação. E o Luiz Ribeiro era da situação, era ligado ao partido, ao governador. Então eu me lembro que o Robertão uma vez nos disse isso, disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu não posso brigar porque eu sou suplente, o governador me tira aqui. Mas, Salomão, você tem mandato titular e você é oposição. E eu subi a tribuna e batia forte, né? Dizia, olha, estamos tendo morte lá naquela estrada. E o deputado Luiz Ribeiro também, de forma inteligente, chegava para o governador e dizia, governador, esse menino aí que assumiu agora, porque eu tinha assumido recentemente, em 97, esse menino está lá em Teresópolis me causando um infortúnio, criticando o governo, que a estrada está ruim, eu preciso que o senhor me ajude. E a estrada saiu, 3 deputados. Depois, eu, nos meus mandatos, pude, e nós relatamos aqui, né, as obras da água, de mais de 20 anos esperando, a organização do sistema Detran todo, nós organizamos todo ele, criamos o posto de vistoria lá na Prata, uma atitude inteligente, não foi à toa que colocamos lá, pedimos ao governador para colocar lá, porque ali os caminhões do 2º e 3º distrito já são bem atendidos ali,
não precisam entrar na cidade, perder o tempo, nem também, né, os caminhões eles sacrificam um pouco a estrada, então também não causa esse prejuízo. A FATEC, enfim. E hoje, desde 2014, nós não temos um deputado estadual. Eu fui esses dias ali na Granja Florestal e vi uma placa de obra ali que dizia assim: início da obra, setembro de 2024. Término da obra, setembro de 2025. E fomos olhar que obra que tinha ali. Nenhuma. A gente não sabe se aquela obra, se algum dinheiro foi colocado para a empreiteira, se não foi, e por que aquilo está abandonado. E aí, nós sabemos que muitos deputados de outras cidades são eleitos aqui, mas coitados, eles têm esse direito de vir aqui pedir o voto, mas imagina bem, ele não vive aqui, ele não está vendo o nosso drama do dia a dia. Então, há uma percepção, não só minha, mas de muitas pessoas que têm conversado comigo, da necessidade de, no mínimo, Teresópolis voltar a ter um deputado estadual. Eu tentei ser deputado federal, mas realmente há uma dificuldade muito grande, uma quantidade de votos muito maior, é uma disputa muito maior, os deputados federais têm muito mais recursos das emendas. Então, se nós conseguirmos que Teresópolis volte a ter um deputado estadual, já é um grande ganho, e eu estou estudando essa possibilidade junto ao meu partido, né? Vamos ver aí, tenho trabalhado nesse sentido. Salomão, eu passei 10 anos no teu grupo, né? Eu comecei na política, a minha primeira eleição eu disputei com você sendo candidato a prefeito. Cresci muito, aprendi muito com você, tenho um respeito pela sua história, respeito pela sua família. Hoje, assim, independente de política, nós somos amigos, tem muitos amigos lá no Cidadania. Costumo falar que o Cidadania vai ser sempre minha família, que lá eu cresci, aprendi muito, muitos puxões de orelha, muito aprendizado. E eu te desejo muita sorte mesmo no ano que vem, 2026 aí. Teresópolis precisa ter deputados, eu te desejo muita sorte mesmo no teu plano aí de chegar até a Alerj ano que vem. E que eu também desejo muita sorte para o Cidadania. Aprendi muito, tive várias vezes com o Conte, é um cara que eu respeito muito, o Elbert. Então, assim, é um partido que é excelente. A Raquel, o Teco, assim, Marquinho, a galera lá que é top demais. E assim, eu desejo muita sorte pro plano do Cidadania durante o ano de 2026, que a galera lá é uma galera que com certeza faz a diferença. E aí, eu queria te deixar aqui o meu respeito, o meu carinho, a tua história, te agradecer por todo esse tempo que eu passei no Partido Cidadania e te dar esse tempo aí para você se despedir e falar o que você quiser falar aí. Adriano, primeiro te agradecer, poxa, você me permitiu aqui até me emocionar, né? A gente costuma dizer assim, a gente não pode estar se emocionando muito, que parece que você está se chorão, mas a causa que nos levou aqui a nos emocionar é uma causa muito forte, né? Que tocou a vida de muita gente. E eu digo sempre para os meus amigos e para as pessoas que eu encontro, a política hoje está muito baseada no dinheiro, né? Tem uma música que dizia, né? Dinheiro compra tudo, compra o mundo inteiro. E o dinheiro está comprando mesmo. Se você for analisar os eleitos de um modo geral, o dinheiro decidiu a eleição. Só que quando o dinheiro decide a eleição, a primeira coisa que o eleito faz é ir lá para dentro buscar o dinheiro que ele aplicou ou que ele pegou com alguém. Quando o cidadão elege a pessoa pelas ideias, pelo caráter, pela história, esse cidadão eleito chega. Como eu cheguei na Assembleia Legislativa pela primeira vez e pude subir lá no plenário e fazer um discurso forte em prol da educação. Então, o eleito com o voto consciente, ele tem mais força para lutar, para fazer. Por isso, eu fiz 35 leis, porque eu não tinha rabo preso com ninguém, eu não devia dinheiro a ninguém, eu não tinha que estar lá buscando dinheiro para pagar aquele que financiou a minha campanha. Então, é muito importante porque tem também uma história, não vou dizer nome, mas de um prefeito de Teresópolis que pagava os seus cabos eleitorais, e o cabo eleitoral, depois dele eleito, chegava lá e dizia assim: eu ajudei a eleger o senhor. E ele dizia assim: meu amigo, eu te paguei, não paguei? Portanto, não te devo nada.
Pois eu, se vier a ser pré-candidato ou candidato, eu quero dever satisfação à população do estado do Rio de Janeiro, especialmente Teresópolis, que é a satisfação de dizer o que eu estarei fazendo lá, quais os projetos, de trazer as audiências públicas, de estar conversando com as pessoas, né? Então, isso é muito importante, porque um município que não tem poder político, ele paga um preço. Verdade. Você vê, Guapi tem deputado, Friburgo tem deputado, Petrópolis tem deputado, Teresópolis não tem. Nós precisamos dizer para nós mesmos, nós temos nossa identidade, nós temos amor à nossa cidade, nós vamos sim fortalecer politicamente. Seja qual for o prefeito de Teresópolis, ele precisa do deputado para ajudá-lo. Verdade. Teresópolis hoje precisa de dinheiro de fora para poder crescer. Exatamente. Então, isso é muito importante que a gente diga isso para as pessoas e que as pessoas falem entre si, nas empresas, nas igrejas, nas comunidades, né? Se o camarada não é tão simpático, o candidato de Teresópolis, se você achou ele meio feio, pensa, não tome a sua decisão por isso não. Tome a sua decisão pelo que ele pode fazer de bem para a nossa cidade, para as pessoas e muito especialmente pela segurança de Teresópolis. Teresópolis hoje nós nos sentimos bem, estamos seguros, mas olha, devemos muito a polícias militar e civil. Mas se nós não tivermos força política, talvez um dia a casa caia. Portanto, é hora da gente pensar nas nossas famílias, nos nossos filhos. Mas estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando de tantos assuntos tão importantes. Um grande abraço. Eu que agradeço pela sua participação. Eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, que estão sempre aí curtindo, acompanhando o nosso podcast. Mais uma vez, eu sempre termino o programa aí agradecendo a você que curte, compartilha, comenta, manda para as pessoas. Eu só tenho que agradecer por essa oportunidade de estar aqui no podcast Adriano Fonseca e até o próximo, se Deus quiser. Beijo no seu coração, fico neles.